Em 1633, um homem foi obrigado a se ajoelhar diante de seus juízes e negar aquilo que seus próprios olhos haviam visto. Esse homem era Galileu Galilei, o pai da ciência moderna. Seu crime foi apontar um telescópio para o céu e contar ao mundo o que encontrou lá em cima. A instituição religiosa mais poderosa da sua época o condenou, o silenciou e o manteve preso em sua própria casa até o fim da vida. E aqui está a maior de todas as ironias da história. Enquanto uma parte da igreja tentava calar Galileu, o próprio livro sagrado que ela dizia defender já havia proclamado, 1600 anos antes de qualquer telescópio existir, exatamente aquilo que Galileu estava descobrindo. Está escrito no Salmo capítulo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Galileu não estava lutando contra a Bíblia. Ele estava, sem saber, confirmando com o vidro do seu telescópio aquilo que Davi havia cantado com uma harpa muitos séculos antes. O homem que a igreja condenou foi, talvez, quem mais provou a glória descrita nos Salmos. Neste vídeo, vamos percorrer a história dramática desse conflito e as conexões surpreendentes entre o que Galileu viu no céu e o que as Escrituras já anunciavam sobre a criação. Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você enxerga o céu estrelado quando olhar para cima esta noite. Ensinamento número 1. O homem que a igreja condenou por olhar para o céu. Para entender a força dessa história, precisamos voltar ao começo. No ano de 1609, Galileu aperfeiçoou um instrumento simples, o telescópio. Ele não foi o inventor, mas foi o primeiro a apontá-lo sistematicamente para o céu e a registrar o que via com rigor de cientista. E o que ele viu mudou a história da humanidade. Ele viu que a Lua não era uma esfera lisa e perfeita, como se acreditava, mas cheia de montanhas, crateras e vales. Ele viu que Júpiter tinha 4 luas girando ao seu redor. Ele viu que a Via Láctea, aquela faixa leitosa no céu, era na verdade formada por uma quantidade incontável de estrelas. O universo era muito maior, muito mais vasto e muito mais grandioso do que qualquer ser humano jamais havia imaginado. Mas Galileu também defendia uma ideia perigosa para a sua época, que a Terra não era o centro do universo, e sim que ela girava em torno do Sol. Parte da autoridade religiosa da época interpretou isso como uma ameaça. Em 1633, ele foi julgado pela Inquisição e forçado a negar publicamente suas descobertas, sob pena de tortura. Reza a tradição que, ao se levantar, ele murmurou baixinho, e, no entanto, ela se move. É importante ser justo com a história. Galileu nunca deixou de ser um homem de fé. Ele escreveu que a Bíblia ensina como se vai ao céu, não como o céu funciona. Para ele, o conflito não era entre a ciência e Deus, mas entre a ciência e uma interpretação equivocada de alguns homens. Galileu acreditava que o mesmo Deus que nos deu as Escrituras também nos deu a razão e os olhos para observar a criação. Ele costumava dizer que a natureza e a Bíblia procedem igualmente da palavra divina, e que aquilo que os olhos observam no céu não pode contradizer aquilo que Deus revelou nas Escrituras, quando ambos são compreendidos corretamente. É preciso lembrar que Galileu não morreu como inimigo da fé. Ele morreu cego, depois de anos passar as noites olhando para a luz das estrelas, recebido os últimos sacramentos, ainda acreditando em Deus. E é exatamente aqui que a história começa a ficar fascinante. Porque aquilo que ele viu no céu não contradizia a Bíblia. Pelo contrário, confirmava, de um jeito espantoso, o que os salmistas já haviam escrito muito tempo antes. O erro nunca esteve nas estrelas, nem nas Escrituras. O erro esteve nos homens que confundiram a própria opinião com a voz do céu. Ensinamento número 2. Os céus proclamam, o Salmo 19 antes do telescópio. Muitos séculos antes de Galileu nascer, um pastor de ovelhas passava as noites a céu aberto, cuidando do rebanho no campo. Esse pastor era Davi, que mais tarde se tornaria rei de Israel. E, olhando para as estrelas sem nenhum instrumento além dos próprios olhos,
ele escreveu palavras que atravessariam milênios. Está no Salmo capítulo 19, versículos 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Repare na palavra que Davi usou: proclamam. Os céus não sussurram. Eles proclamam. Eles anunciam. Eles pregam. Davi enxergava o céu como um sermão silencioso, uma mensagem escrita em estrelas para toda a humanidade. Mas Davi via apenas uma fração daquilo que existe. A olho nu, um ser humano consegue enxergar, em uma noite muito escura, cerca de 3.000 estrelas. Quando Galileu apontou seu telescópio, o número explodiu para milhares e milhares. E hoje sabemos que só a nossa galáxia, a Via Láctea, contém mais de 100 bilhões de estrelas. E que existem mais de 2 trilhões de outras galáxias no universo observável. Pense nisso por um instante. Davi disse que os céus proclamam a glória de Deus olhando para uma pequena amostra do que existe. Galileu ampliou essa visão. E cada geração de cientistas depois dele só fez aumentar e aumentar a escala dessa proclamação. Quanto mais fundo o ser humano olha para o cosmos, mais imenso o firmamento se revela. É como se o versículo escrito por Davi ganhasse mais poder a cada novo telescópio construído. O salmista não tinha ideia do tamanho real do universo. Mas a intuição que ele registrou não envelheceu. Ela só fez crescer. Pense no que isso significa. Muitas afirmações antigas envelhecem com o avanço do conhecimento. Aquilo que um povo acreditava há 3.000 anos quase sempre soa ingênuo à luz da ciência moderna. Mas o Salmo 19 é diferente. Quanto mais o telescópio avançou, mais verdadeiro esse salmo pareceu. Quanto maior o universo se revelou, mais grandiosa ficou a proclamação de Davi. É raro uma frase de 3 milênios ganhar força com o tempo, em vez de perdê-la. Para quem crê, Galileu não silenciou o Salmo 19. Ele deu a esse salmo uma amplitude que Davi jamais poderia imaginar. E cada nova geração de astrônomos, sem querer, continua escrevendo notas de rodapé para aquilo que um pastor de ovelhas escreveu olhando o céu sem nenhum instrumento. Ensinamento número 3. Ele conta as estrelas uma a uma, a resposta de Isaías à imensidão. Uma das descobertas mais perturbadoras da astronomia moderna é a quantidade absurda de estrelas que existem. Os telescópios que herdaram o legado de Galileu revelaram um universo com números que a mente humana mal consegue processar. Estima-se que existam mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra somados. Diante de uma imensidão tão esmagadora, muitas pessoas se sentem pequenas, perdidas, insignificantes. Como Deus poderia se importar com um único ser humano em meio a um cosmos tão gigantesco? A Bíblia responde a essa angústia de um jeito impressionante. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Ele é quem faz sair o exército delas segundo o seu número e a todas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por ser forte em poder, nenhuma delas faltará. Leia de novo. Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes. O profeta Isaías, mais de 2.500 anos atrás, afirmou que Deus conhece cada estrela individualmente, uma a uma, pelo nome. Na época de Isaías, ninguém sabia que existiam bilhões de estrelas. Ele poderia ter dito simplesmente que Deus fez as estrelas. Mas ele foi mais longe. Disse que Deus as numera, conhece cada uma delas, e nenhuma delas jamais falta. A astronomia moderna descobriu que as estrelas de fato têm ciclos precisos, que nascem e morrem em ordens matemáticas, que estão organizadas em galáxias com estruturas exatas. O universo não é um caos. É um exército em ordem. Exatamente a palavra que Isaías usou, exército.
Galileu descobriu que o céu obedecia a leis matemáticas. Ele escreveu que o universo é um livro escrito em linguagem matemática. E que, sem conhecer os seus caracteres, é impossível compreender uma só palavra dele. Para quem tem fé, o que Galileu chamou de linguagem matemática, Isaías chamou de a mão de aquele que faz sair o exército das estrelas segundo o seu número. São formas diferentes de descrever a mesma ordem espantosa que governa o céu. E há um detalhe comovente nesse versículo de Isaías. Chamar alguém pelo nome, na cultura bíblica, não é apenas saber como a pessoa se chama. É conhecê-la de verdade, com intimidade, do começo ao fim. Isaías está dizendo que o mesmo Deus que conhece cada uma das bilhões de estrelas com intimidade também conhece você pelo nome. O mesmo poder que mantém o exército das estrelas sem que nenhuma falte é o poder que a Bíblia diz sustentar a sua própria vida. Galileu contemplou a ordem do cosmos e ficou maravilhado. A Bíblia dá um passo além, diz que essa ordem tem um autor, e que esse autor conhece cada estrela, e cada pessoa, pelo nome. Ensinamento número 4. Que é o homem? A pergunta do Salmo 8 diante do cosmos. Existe um momento na vida de quase toda pessoa em que ela olha para o céu estrelado e é tomada por uma sensação de pequenez. Diante da vastidão do universo, o que somos nós? Um ponto minúsculo, em um planeta minúsculo, girando ao redor de uma estrela comum, em um canto qualquer de uma galáxia entre trilhões. Galileu foi o primeiro homem a ter, de forma científica, a real dimensão de quão pequenos nós somos diante do cosmos. E, no entanto, milênios antes dele, Davi já havia sentido exatamente isso. Olhando para o céu, o mesmo pastor escreveu no Salmo capítulo 8, versículos 3 e 4, Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Que é o homem? Essa é a grande pergunta. Davi olhou para a lua e as estrelas, sentiu toda a sua pequenez diante da imensidão, e perguntou por que um Deus tão grande se importaria com um ser tão pequeno. É a mesma pergunta que a astronomia moderna coloca diante de nós. Mas veja a resposta surpreendente que o próprio Salmo oferece nos versículos seguintes. Davi diz que Deus fez o homem pouco menor do que os anjos, coroou o ser humano de glória e honra, e o colocou como responsável sobre a obra das suas mãos. A Bíblia inverte completamente a angústia moderna. A imensidão do universo não diminui o ser humano. Ela o exalta. Porque, entre todo o cosmos incontável que Galileu começou a revelar, foi ao ser humano, e não a uma estrela, que o Criador escolheu dar consciência, propósito e amor. Galileu construiu um telescópio para ver as estrelas. Mas nenhuma estrela jamais construiu um telescópio para ver Galileu. Para quem crê, isso não é um acidente. É o cumprimento silencioso de um salmo escrito sob o mesmo céu, milhares de anos antes, por um pastor que fez a mesma pergunta e recebeu uma resposta que a ciência, sozinha, jamais poderia dar. A astronomia pode nos dizer o tamanho do universo. Pode medir distâncias, calcular a idade das estrelas, prever o movimento dos planetas com precisão absoluta. Mas há uma pergunta que nenhum telescópio consegue responder. Diante de toda essa imensidão, você tem valor? A ciência é silenciosa quanto a isso. O Salmo 8 não é. Ele diz que, no meio de bilhões de estrelas, você foi coroado de glória e honra. E, para quem crê, essa é a resposta que transforma a angústia diante do cosmos em reverência diante do Criador. Ensinamento número 5. O firmamento anuncia a obra das suas mãos, a ordem oculta do céu. Uma das grandes revelações que nasceram do trabalho de Galileu foi a descoberta de que o céu não é um caos aleatório. Tudo lá em cima obedece a leis precisas e constantes. Os planetas seguem órbitas calculáveis. As luas de Júpiter, que Galileu observou noite após noite,
giravam com uma regularidade tão exata que hoje conseguimos prever suas posições com séculos de antecedência. O universo é matemático. É ordenado. É afinado. Os cientistas descobriram, ao longo dos séculos, que as constantes fundamentais da física são ajustadas com uma precisão inacreditável. Se a força da gravidade fosse levemente diferente, as estrelas não se formariam. Se a expansão do universo fosse um pouco mais rápida ou mais lenta, não haveria galáxias, nem planetas, nem vida. Muitos cientistas chamam isso de o ajuste fino do universo. É um dos grandes mistérios da ciência moderna. Por que tudo parece tão precisamente calibrado para existir? A Bíblia não usa a linguagem da física. Mas ela responde à intuição por trás dessa pergunta. O Salmo capítulo 19, versículo 1, diz que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A palavra obra sugere algo feito com intenção, com destreza, com propósito. Não um acidente. Uma obra. Galileu enxergou a ordem. Ele a descreveu em equações. Mas a pergunta que a ordem levanta, a ciência não consegue responder sozinha. De onde vem a ordem? Por que existe lei em vez de caos? Para quem crê, a resposta está exatamente ali, no versículo que a instituição da época dizia defender: o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é que a fé precise da ciência para se sustentar. Nem que a ciência precise da fé para funcionar. É que, quando olhamos com honestidade para a ordem espantosa do céu, a ciência descreve como as coisas funcionam, e a fé oferece uma resposta para a pergunta que a ciência não pode responder: por que existe algo, tão belamente ordenado, em vez de nada? Vale lembrar de um detalhe fascinante das observações de Galileu. Quando ele viu as 4 luas de Júpiter girando ao redor daquele planeta, ele provou que nem tudo no universo gira em torno da Terra. Havia centros de movimento em outros lugares. Foi uma descoberta que abalou a arrogância humana de se colocar no centro de tudo. E há algo profundamente espiritual nisso. A Bíblia, do começo ao fim, ensina exatamente essa lição: o ser humano não é o centro do universo. Deus é. A soberba de nos colocarmos no centro de tudo é justamente aquilo que as Escrituras chamam de orgulho. E a humildade de reconhecer que existe uma ordem maior do que nós, um Criador acima de nós, é o começo da verdadeira sabedoria. O Salmo capítulo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Galileu, ao descolar a Terra do centro do cosmos, sem saber, ilustrou uma verdade que a Bíblia sempre ensinou: que a humildade diante da grandeza da criação é o caminho para enxergar a mão do Criador por trás dela. Ensinamento número 6. A linguagem sem palavras, como o céu prega a todos os povos. Existe um detalhe no Salmo 19 que quase ninguém percebe, e que se torna ainda mais impressionante depois de Galileu. Davi continua, no Salmo capítulo 19, versículos 3 e 4, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Leia com atenção o que Davi está dizendo. Os céus proclamam. Mas proclamam sem palavras. Sem som. Sem idioma. E, mesmo assim, essa mensagem silenciosa alcança toda a terra, até os confins do mundo. É uma linguagem universal. Um chinês, um africano, um europeu, um indígena da Amazônia, todos olham para o mesmo céu e são tocados pela mesma grandeza. Não é preciso traduzir o céu estrelado. Ele fala diretamente ao coração de qualquer ser humano, em qualquer época. E aqui está a conexão mais bela com Galileu. Quando ele apontou o telescópio, ele descobriu que a luz das estrelas viaja por distâncias inimagináveis para chegar até nós. A luz de algumas estrelas que vemos hoje partiu delas há milhões de anos.
É como se o céu carregasse uma mensagem antiga, atravessando o tempo e o espaço para alcançar os olhos de quem simplesmente olha para cima. Uma voz sem palavras, que percorre o universo inteiro, e chega até os confins do mundo. Exatamente como Davi escreveu. Galileu abriu uma janela para essa linguagem silenciosa. Ele traduziu parte dela em números e observações. Mas a mensagem em si, aquilo que faz o coração humano se encher de reverência ao olhar as estrelas, essa já estava lá muito antes do telescópio. Para quem crê, o céu sempre foi um pregador. E Galileu, sem talvez perceber, apenas aumentou o volume de um sermão que já era pregado desde o primeiro dia da criação. Existe ainda uma dimensão comovente nessa ideia da luz antiga. Quando você olha para uma estrela distante, você não está vendo a estrela como ela é agora. Você está vendo a luz que ela emitiu há muito, muito tempo. É como receber uma carta escrita há milhões de anos, que só agora chegou aos seus olhos. O céu é, de certa forma, uma mensagem que atravessa o tempo. E a Bíblia diz que essa mensagem tem um remetente. Não é uma carta anônima. É a assinatura do Criador estampada no firmamento, endereçada a cada geração que ousar levantar os olhos. Davi não sabia nada sobre a velocidade da luz. Mas ele sabia de algo mais profundo, que aquela mensagem silenciosa alcançaria os confins do mundo. E, milênios depois, o telescópio de Galileu apenas confirmou o alcance dessa voz sem palavras. Ensinamento número 7. E, no entanto, ela se move, quando a verdade não pode ser calada. Voltemos àquela cena dramática do julgamento. Galileu, idoso e doente, ajoelhado, forçado a negar aquilo que sabia ser verdade. A tradição diz que ele se levantou e murmurou, e, no entanto, ela se move. Verdadeiro ou não, essa frase carrega uma lição profunda. A verdade não depende de aprovação para ser verdade. Podem condenar quem a proclama. Podem silenciar a voz. Podem prender o homem. Mas não conseguem impedir a realidade de ser o que é. A terra continuou a se mover, não importa quantas vezes obrigaram Galileu a negar. E há algo profundamente bíblico nessa ideia. Jesus disse, no Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 40, quando lhe pediram que silenciasse a multidão que o louvava, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A criação inteira testemunha a glória do Criador. Se as vozes humanas se calam, as pedras clamam. As estrelas proclamam. O firmamento anuncia. Você pode calar um homem, mas não consegue calar o céu. A igreja da época demorou séculos para reconhecer o erro do julgamento de Galileu. E, quando finalmente o fez, ficou claro para todos que nunca houve, de fato, uma guerra entre a verdadeira fé e a verdadeira ciência. Houve, sim, o orgulho de homens que confundiram suas próprias interpretações com a voz de Deus. Galileu mesmo entendia isso. Ele dizia que não podia acreditar que o mesmo Deus que nos deu sentidos, razão e intelecto quisesse que abríssemos mão de usá-los. Para ele, estudar o céu não era desafiar a Deus. Era honrá-lo. Era ler, com atenção e humildade, o segundo grande livro que Deus escreveu, não o livro das Escrituras, mas o livro da criação. E os dois livros, quando lidos com sinceridade, nunca se contradizem de verdade. Eles apontam, cada um à sua maneira, para a mesma direção. Galileu Galilei foi um gênio incompreendido pela sua época. Um homem de fé, condenado por aqueles que diziam defender a fé, por ter feito apenas uma coisa, olhar para o céu com honestidade e contar o que viu. Mas a grande ironia da história permanece de pé até hoje. Aquilo que ele descobriu no céu não derrubou a Bíblia. Confirmou, de um jeito espantoso, o que os salmistas já haviam cantado. Davi disse que os céus proclamam a glória de Deus. Galileu ampliou essa proclamação para dimensões que ninguém imaginava. Isaías disse que Deus chama cada estrela pelo nome.
A astronomia revelou um exército de estrelas em ordem precisa. Davi perguntou, diante da imensidão, o que é o homem? E o cosmos incontável só tornou mais espantosa a resposta, que, entre tudo isso, fomos nós os coroados de glória e honra. O firmamento anuncia a obra das suas mãos, e Galileu leu essa obra em linguagem matemática. O céu prega sem palavras a todos os povos, e a luz das estrelas atravessa o tempo para nos alcançar. E, quando tentaram calar o homem, a verdade continuou de pé, porque, como Jesus disse, se as vozes se calarem, as próprias pedras clamarão. A ciência e a fé fazem perguntas parecidas diante do mesmo céu estrelado. Uma descreve como o universo funciona. A outra responde por que ele existe. E, às vezes, olhando para as mesmas estrelas, elas chegam a uma reverência surpreendentemente semelhante. Esta noite, quando você olhar para cima e vir as estrelas, lembre-se de que está lendo o mesmo livro que Davi leu, que Galileu leu, e que fala a mesma língua silenciosa a todos os corações. Se este vídeo te fez enxergar o céu com outros olhos, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa reencontrar a grandeza de Deus na criação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.